a professora Isabel dispensa um pouco as apresentações. Ela é doutora em filosofia. Ai, todo mundo entrando agora. Ela é doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo e ela é professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp e é ex-presidente e atual colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo. Passo então a palavra já para a professora. Muito obrigado pela presença. Sou eu que agradeço, João. Eu acho que foi... Enfim, para mim é um prazer sempre falar da Rosa Luxemburgo, fico feliz e sobretudo, fiquei muito contente. Eu estava conversando com o João antes da gente começar, me levou a reler a Introdução à Economia Política para poder preparar a aula, e fazia tempo que eu não li esse livro, e eu fiquei, assim, muito impressionada de novo, não é? Ele, de fato, é um livro excepcionalmente interessante para quem está entrando nos estudos da economia, né? Mas, antes de falar disso, eu queria dizer o seguinte: eu não sou especialista em economia política, o meu trabalho sobre a Rosa Luxemburgo, que eu fiz, o meu doutorado sobre a Rosa, há muitos anos atrás, eu me interessei pelas ideias políticas. É claro que não dá para separar na Rosa Luxemburgo economia e política, não é? Todas essas suas ideias políticas, elas têm como fundamento a análise que ela faz do capitalismo, mas eu falei muito, assim, passei que nem gato sobre brasas, né, no meu doutorado, em relação às ideias da acumulação do capital, enfim, mesmo da introdução à economia política. E uma coisa, e também gostaria de dizer o seguinte: uma coisa que chama a atenção hoje aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina, é um renascimento do interesse pela Rosa Luxemburgo. É uma coisa que, como eu trabalho com isso há muitos anos, né, me chama a atenção. E me chama a atenção que, sobretudo, as jovens mulheres militantes tenham um interesse cada vez maior pela Rosa Luxemburgo, que é uma coisa ótima, né? No final das contas, é uma personagem, né, do marxismo do século XX que tem bastante a nos dizer. Eu perguntei para o João se era o caso de fazer uma pequena, assim, rapidíssima biografia da Rosa Luxemburgo, porque tem gente que talvez não a conheça tanto, e eu não quero tomar muito tempo com isso, mas é só um pouco para situá-la, né? A Rosa Gomes, que deu uma aula excelente, eu assisti a gravação da aula dela, a Rosa já fez isso um pouquinho, né? Então eu queria só completar algumas coisas, porque eu acho que vale a pena. A Rosa, por exemplo, chamou a atenção pelo fato da Rosa ser polonesa. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque a parte da obra da Rosa escrita em polonês só agora está sendo traduzida para o alemão. Vejam só, para o alemão. No site da Fundação Rosa Luxemburgo, agora tem uma série de artigos que não estavam disponíveis antes, de novas traduções que nós fizemos desses textos poloneses. Vale a pena vocês darem uma olhada lá no Rosa 100 anos, né? E um terço da obra dela é em polonês, né? E é uma coisa que não é que vai trazer, digamos assim, uma interpretação inteiramente diferente daquela que houve até hoje das ideias da Rosa, mas pode reforçar certas ênfases, certos traços dessa interpretação. Enfim, é só para vocês ficarem atentos que uma boa parte da obra ainda nem sequer foi traduzida para o alemão. Bom, a Rosa, então, era isso, judia, polonesa, e ela foi uma das cofundadoras da social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia, e depois ela passou a militar um pouco mais tarde, quando ela tinha 27 anos, ela vai para a Alemanha, para Berlim, para militar na social-democracia alemã. E ela militou a vida inteira nessas nos dois partidos, não é? Na social-democracia polonesa e na alemã. Então, ela é uma mulher de partido, certamente, né, o tempo todo, e ela foi também cofundadora do Partido Comunista Alemão. Nessa época, que a gente vai então ver o livro dela, Introdução à Economia Política, enfim, chegou à Alemanha em 1898, ela começa a militar, ela se torna jornalista, né, de um jornal importante, ela era bastante jovem, tinha 27 anos, como eu falei.
ela se torna jornalista de um importante jornal da social-democracia alemã. Ela participa das campanhas eleitorais, vai logo de cara participar de uma campanha eleitoral na região da Polônia, que era dominada pelo Império Alemão, porque ela pode falar polonês com os trabalhadores. Enfim, os dirigentes da social-democracia alemã ficam muito felizes com essa jovem polonesa que chega para ajudar o trabalho deles, não é? E ela se torna conhecida no partido rapidamente, com aquela polêmica que vocês devem conhecer, a polêmica com o Bernstein, né, com o revisionismo, no final do século XIX, e que ela publica o livro Reforma Social ou Revolução, né, como interrogação. E, enfim, é alguém que está junto com o mainstream, né, do Partido Social Democrata Alemão nesses primeiros anos da sua militância. Porém, à medida que o tempo passa, e, sobretudo, o evento mais importante é a participação dela na primeira Revolução Russa, na Revolução Russa de 1905, quando ela vai para Varsóvia, né, no final do ano de 1905, e passa uns meses lá, e depois ela é presa, né? Mas essa revolução na Polônia, que ela vai para Varsóvia, então ela está na parte da Polônia dominada pelo Império Russo. É uma coisa que a torna... faz com que ela vá se afastando paulatinamente, né, do mainstream da social-democracia alemã, porque ela começa a dar muita importância para a ação das massas, essa ideia de que as massas se politizam, se formam politicamente na ação, que era uma ideia que ela já tinha de alguma forma, mas ali é uma ideia que fica cada vez mais forte. Então, com isso, ela passa aos poucos, a ter uma posição mais radical, né? Ela não tem nenhum apreço pela burocracia do Partido Social Democrata Alemão, mas ela é alguém ainda que faz parte da maioria, vamos dizer assim. Tanto que ela é convidada a dar aula, e é aí que nós entramos no nosso assunto, ela é convidada a dar aula na escola do partido, a escola de quadros, né, que foi fundada em Berlim em novembro de 1906. A Rosa começa a dar aula só no outro ano letivo, em 1907. E ela dá aula até 1914, até a época da guerra, ou seja, é uma professora que ela demora para aceitar, ela tem dúvida se ela deve aceitar ou não, ela diz, eu não fui feita para dar aula, não sei o quê, mas aí o pagamento, né, as aulas eram bem pagas, e ela precisava de dinheiro, ela acaba aceitando. E aí ela acaba se interessando pela sua função de professora, e é considerada uma excelente professora. Mas aí eu vou agora rapidamente pular esse período, né? Depois voltamos, evidentemente, só para contar para vocês o resto da história, né? Então, ela dá aula nesse período, e vejam vocês, esse período, por incrível que pareça, é considerado, por um dos biógrafos da Rosa, que eu acho um dos mais interessantes, apesar de ter problemas aqui e ali, é uma biografia dos anos 60, 67, 68, um inglês que morreu muito novo, chamado John Peter Nettle. Ele considera, ele dá como título da biografia dele, esse período da vida da Rosa, os anos perdidos, o que é uma bobagem, porque por que anos perdidos? A época que ela deu aula no partido, na escola de quadros do partido, desse período, dessas aulas, saíram as suas duas obras de economia política, a Acumulação do Capital e a Introdução à Economia Política. Não dá para considerar que isso sejam anos perdidos. Bom, mas aí o que é que acontece? Ela vai indo cada vez mais para a esquerda, e no momento da guerra, ela se posiciona totalmente à esquerda da direção do partido, né? Porque a direção do partido e a bancada dos deputados social-democratas no parlamento alemão, no Reichstag, eles aprovam, né, os créditos de guerra, isso para ela é um choque, né? E ela tem todo um discurso e uma obra antimilitarista, né, contra a guerra,
E o que é que acontece é que ela acaba presa, né? Isso andando bem rapidamente, né? Ela passa praticamente a guerra toda na prisão, e de onde ela então escreve textos políticos que saem clandestinamente da prisão, são as cartas de Espartacus, né? É o nome que essa publicação tem. E depois ela escreve cartas para os amigos, para as amigas, né? Que fazem parte, enfim, naqueles volumes que eu organizei, estão muitas dessas cartas no volume 3 dessa coleção da Unesp, né, que são cartas muito bonitas, né, do ponto de vista estilístico, são muito líricas e tal. E a Rosa, então, sai da prisão, e aí tem a Revolução Russa, ela fica entusiasmadíssima com a Revolução Russa, daí ela sai da prisão quando a Alemanha perde a guerra, já no final de 1918, em novembro, né, no dia 8 de novembro, e vai imediatamente para Berlim. Lá ela participa da Revolução Alemã, que está começando, né, e participa ativamente como redatora do jornal A Bandeira Vermelha, e ela, redatora, diretora, enfim, ela faz tudo no jornal praticamente, né? E ela acaba sendo assassinada em janeiro, no dia 15 de janeiro de 1919, por milícias, né? Soldados de milícias que podemos considerar protofascistas, né? Muitos dos soldados dessas milícias, depois, um tempo depois, fazem parte, né, dos SS do Hitler e tal, né. Enfim, esse é resumidamente, né, a biografia da Rosa, e ela tem uma importância, é uma personagem do marxismo do século XX, que tem uma importância muito grande hoje em dia, porque ela não faz parte da ala vitoriosa dos marxistas, pelo contrário, ela faz parte daqueles que perderam, que foram derrotados, né? E a gente pode se perguntar por quê. Bom, enfim, foi derrotada, as ideias dela foram derrotadas no século XX, a recepção das ideias da Rosa Luxemburgo, depois pelo marxismo predominante, o marxismo-leninismo, é todo um capítulo também da história do marxismo, que, se houver interesse, eu posso comentar alguma coisa depois. E uma das facetas pelas quais ela é tão importante hoje na América Latina, e ela é tão lembrada, é justamente pelas suas ideias econômicas, pela sua economia política, né? E é disso que a gente vai falar. Então, a escola de quadros, né, do Partido Social Democrata Alemão, os cursos nessa escola eram dados no inverno para inverno da Europa, evidentemente, para cerca de uns 30 alunos, né, que eram eleitos pelas organizações do partido, as organizações distritais e pelos sindicatos. E era um público muito variado, que incluía desde jovens, militantes sem experiência, até antigos membros do partido, pessoas que tinham as mais diferentes profissões, mas eram raros os casos de pessoas, desses alunos, que estivessem habituados ao pensamento científico. Então, a Rosa precisava ser didática, né? Enfim, botei aqui uma apresentação de slides, vamos ver se eu acerto, que eu quero que vocês vejam. Cadê meus slides? Aqui. Tá aparecendo, João? Tá sim, professora, só tá com as configuraçõezinhas aí. Não, tudo bem, eu vou... Tá inteiro agora? Tá sim, agora foi. Então, vejam aqui que interessante essa foto, né? A Rosa era a única mulher professora. Aqui é o presidente do partido, August Bebel. Aqui não sei quem que é. Enfim, eu não lembro mais. E tem essa outra aqui que é uma aluna, né? Então, por que a Rosa era a única mulher professora, né? Porque ela foi substituir o Hilferding, né? Que não podia continuar lecionando, porque ele não era alemão, e era austríaco, e a Rosa tinha
a cidadania alemã. Ela tinha feito um casamento de conveniência justamente para obter a cidadania alemã e poder ficar na Alemanha como militante, né? Então, esta é a razão pela qual ela pode dar aulas na escola do partido. Então, como eu disse, a Rosa precisava ser didática porque os alunos não estavam acostumados a um pensamento acadêmico, elaborado e tal. E as aulas que ela dá é História Econômica e Economia Política, a partir, então, de outubro de 1907. Ela tinha 50 horas de aula por mês, 50 horas de aula por mês. Os cursos iam do final de outubro até março, abril, né? Segundo o primeiro biógrafo da Rosa, que é o Paul Fröhlich, a biografia dele foi traduzida aqui pela editora Boitempo. O Fröhlich foi aluno da Rosa, e ele diz que ela era um talento pedagógico de primeira grandeza. A tarefa da Rosa era tornar o Capital do Marx acessível aos alunos. Daí, então, o interesse que esse livro da Rosa desperta que é uma obra de divulgação da teoria do Marx, que ela termina na prisão durante a guerra e que é publicada apenas depois da morte dela, em 1925, pelo Paul Fröhlich, que era o advogado dela, foi advogado dela na época da guerra, e também namorado dela durante um curto espaço de tempo, né? O Paul Levy publica essa obra, então, em 1925, com o título de Introdução à Economia Política, e me parece que é uma obra exemplar para a educação popular. E vejam, a acumulação do capital também foi produto das aulas que a Rosa deu na escola do partido, né? No caso da Introdução à Economia Política, o planejamento que ela fez era de um livro bem maior do que aquele material que foi encontrado no seu espólio. Ou seja, aquilo que nós conhecemos, na realidade, é uma obra incompleta. Então, dos 10 tópicos que ela tinha planejado, vejam aqui, apenas sobraram 5. Então, aqui, os que estão em vermelho foi o que sobrou. O que é economia política, que é dividida em 6 partes, daí se perdeu o trabalho social, aí sobrou História da Economia, Sociedade Comunista Primitiva, né, que tem 6 partes, que nas edições que a gente tem estão divididas em 2 partes, né, em História do Comunismo Primitivo e Dissolução do Comunismo Primitivo, né. Daí vem esse capítulo 4, História Econômica, Sistema Econômico Feudal, isso se perdeu. Depois também a cidade medieval, eu errei aqui, e as corporações de ofício. Aí sobrou a produção de mercadorias, o trabalho assalariado, se perdeu o lucro do capital e a crise, e sobrou, no último, as tendências da economia capitalista, que é uma parte só. Então, vejam, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5... né, capítulos que sobraram dos 10 planejados. E os que não... A parte anterior à produção de mercadorias, seriam 5 partes. E depois seriam mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, o livro estava dividido, meio a meio. 5 partes... não, desculpa, o que é economia política aí não vale, porque economia política não é a sociedade anterior ao capitalismo, é um capítulo mais geral. Então, seriam 4 sobre o pré-capitalismo, vamos dizer assim, sobre o que é anterior ao capitalismo, e seriam 5 sobre o capitalismo, né? Ou sobre a sociedade produtora de mercadorias. Por que eu digo isso? Porque há uma interpretação, né, o Michel Lovy, por exemplo, tem uma interpretação, uma hipótese interessante de por que esse livro da Rosa Luxemburgo não é levado em consideração pelos seus comentadores ou pelos seus biógrafos. Ele simplesmente é ignorado, considerado como uma obra sem importância, né? Uma possibilidade é a gente pensar, é o fato de ser uma obra inacabada, né? E também por ser uma divulgação pedagógica da economia política do Marx. A própria Rosa, quando se refere na carta ao editor, ela diz, estou fazendo
um conjunto de brochuras totalmente populares, né? Ou seja, e no prefácio à Acumulação do Capital, ela diz, é uma popularização da doutrina econômica de Marx. Então, talvez por isso os comentadores e biógrafos não deem importância, é uma obra, enfim, uma obra didática, então não é uma coisa tão interessante, né? Mas o Michel Levy levanta uma hipótese que pode ser interessante, é para a gente pensar. Ele acha que o descaso, né, o descaso com que a obra é considerada, né, é por causa da exposição pouco convencional, em que os capítulos sobre a sociedade comunista primitiva e a dissolução dessa sociedade ocupam mais páginas do que a parte dedicada à economia capitalista. Então, essa ênfase no passado pré-capitalista da humanidade daria elementos para uma concepção de história aberta, crítica do progressismo linear da social-democracia alemã. Ou seja, a Rosa mostraria uma outra maneira de conceber o passado e o presente da humanidade, e ao confrontar, muitas vezes com ironia, a civilização capitalista com o passado comunitário da humanidade, a Rosa abandonaria, segundo Michel Levy, o progressismo positivista predominante no marxismo do seu tempo. É uma hipótese, né? Eu não sei, porque, de certa forma, haveria um equilíbrio, né? Se a obra tivesse inteira, como ela tinha planejado, a parte sobre a economia capitalista, como eu falei, abrangeria 5 capítulos, e a parte anterior abrangeria 4, ou seja, haveria um equilíbrio, certamente, entre as duas partes. Mas tem um outro intérprete contemporâneo da Rosa, que escreveu um excelente livro, é um professor da Universidade de Buenos Aires, chamado Hernán Olvinha, escreveu um livro que vai ser publicado em português, Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, uma leitura a partir da América Latina. E ele dá muita importância para esse texto, ele critica, porque ele critica o eurocentrismo, assim como a Rosa critica o eurocentrismo, e por isso ele considera esse livro fundamental. E ele lê esse livro a partir da perspectiva latino-americana, justamente porque o livro da Rosa enfatiza contra a ideia naturalizada de propriedade privada, enfatiza as formações comunitárias originárias que resistem ao colonialismo europeu e que ainda se encontram no nosso continente, né? E essa é uma das razões pelas quais a obra é tão valorizada hoje entre nós aqui na América Latina. A outra razão, não só a introdução à economia política, mas a acumulação do capital, que a Rosa, ao caracterizar o capitalismo europeu como um sistema em que o centro capitalista extorque as riquezas da periferia e enriquece às custas da periferia, a Rosa, então, situa a sua análise, né, numa perspectiva global, numa perspectiva totalizante, né? Então, nessa perspectiva totalizante, o centro e a periferia são inseparáveis, e o centro se desenvolve em detrimento da periferia. O centro não se desenvolve, a periferia não é alguma coisa que não tem importância, que é secundária para o desenvolvimento do capitalismo, muito pelo contrário, ela é fundamental. Então, a Rosa mostra isso, né? Bom, entrando no nosso livro, né, o primeiro capítulo, então, como deixa eu ver aqui nos meus slides, é esse aqui. O que é economia política? Neste capítulo, o que é que a Rosa faz? Ela é extremamente irônica, uma ironia corrosiva contra os professores alemães. E o saco de pancadas nesse primeiro capítulo é o professor Karl Bücher. Esse senhor era professor de economia política em diversas universidades. Ele foi professor de 1892 a 1916, ou seja, deu aula durante bastante tempo. E era o líder da escola histórica que introduziu o ponto de vista evolucionista na análise dos fenômenos econômicos. Esse Karl Bücher a gente não conhece no Brasil, mas ela também dá umas pauladas em outros que nós conhecemos, como o Zombart e o Max Weber, mais à frente, né?
Mas por que ela critica, então, os professores alemães? Porque eles seriam supostamente especialistas em economia política e tentam explicar o objeto do seu estudo numa linguagem pedante, abstrata, confusa, na realidade, eles não conseguem explicar nada, é o que a Rosa mostra, né? E nesse caso, eles se põem de acordo sobre a data de nascimento da sua disciplina, da economia política. Aí, o que faz a Rosa? E aí está o talento dela como professora altamente didática, né? Ela vai procedendo por afirmações para definir o objeto do estudo. Primeiro, ela se refere à economia do povo. Então, esse segundo ponto aqui, não, ela diz, a economia política não é teoria da economia do povo, né? O que é essa primeira aproximação? Né? Ela diz, bom, o que seria uma economia de um povo? Ela vai dizendo, bom, vai explicando aos poucos, porque é a partir da terminologia usada pelos professores alemães, né? Então, a economia do povo se refere a todas as coisas necessárias à vida que um povo cria pelo trabalho, mas também ao modo como executa esse trabalho e como distribui os produtos do trabalho entre os membros da sociedade. Muito bem. E aí, nesse primeiro momento, ela é muito engraçada, assim, ela já faz uma primeira contraposição irônica entre o que ela diz os países ditos civilizados e os selvagens, né? E eu vou citar, essa citação eu não coloquei aqui na nossa, nos slides, né? Ela diz assim, em todas as condições civilizadas, acrescentam-se ainda toda espécie de objetos que tornam a vida mais agradável e que servem para satisfazer necessidades espirituais e sociais, assim como armas para se proteger do inimigo. Para os assim chamados selvagens, máscaras de dança, arco e flecha, estátuas de ídolos. Para nós os civilizados, né, objetos de luxo, igrejas, metralhadoras e submarinos. Então, o tempo inteiro, ela faz essa contraposição entre os selvagens, entre aspas, e os civilizados, entre aspas. E os civilizados acabam não se saindo muito bem na comparação. Então, a Rosa, voltando aqui ao nosso PowerPoint, a Rosa rejeita a terminologia alemã para a disciplina em pauta. Então, ela vai dizer, eu não posso retomar todos os passos, as mediações do raciocínio, eu estou fazendo um resumo. Ela vai dizer, não é economia nacional, não é teoria da economia do povo, né? E ela mostra, então, com uma série de exemplos, a interligação entre as economias do mundo. É por isso que não existe economia nacional. E o exemplo que ela vai dar é o exemplo da Alemanha, né? Que justamente a Alemanha gosta tanto desse termo Nationalökonomie, economia nacional. E ela vai mostrar que numa economia como a economia alemã, ela não pode prescindir de importações e exportações. Então, aqui, nós chegamos, então, ao resultado que as economias nacionais têm uma tremenda interdependência. Então, ela vai dar essa citação, ó, dos mais simples alimentos cotidianos aos objetos de luxo mais rebuscados e aos objetos e utensílios necessários, a maioria provém direto ou indiretamente, totalmente ou em parte, de países estrangeiros e são o produto do trabalho de povos estrangeiros. Para poder viver e trabalhar na Alemanha, nós fazemos assim trabalhar para nós quase todos os países, povos e continentes e trabalhamos de nossa parte para todos os países. Então, é isto, as economias todas estão interligadas. E o que chama a atenção é que é muito interessante, muito vivo, o modo de exposição da Rosa Luxemburgo. Ela parte da situação econômica do seu tempo, dá exemplos contemporâneos para mostrar a total interdependência das ditas economias nacionais, de tal modo que se, por exemplo, a Alemanha
ficasse isolada do resto do mundo, o nível de vida do povo alemão entraria em colapso. Mesmo durante a guerra, apesar do isolamento da Alemanha, ela continuou economicamente ligada ao resto do mundo. Então, a Rosa, ela vai dando muitos detalhes, né, disso, e de uma maneira que é muito interessante. Então, o Marx, por exemplo, não usa esses termos, né, economia nacional, nem economia de um povo. Ele usa o termo economia política, né? E, então, resumindo tudo isso, o que a Rosa vai dizendo nessa primeira parte do texto é que o que existe, de fato, é uma economia mundial, como uma nova fase do desenvolvimento da sociedade humana. Diferentemente do que pretendem os professores alemães, né, que nesse momento ela está batendo no professor Bücher e no Sombart, que é um discípulo desse Bücher. Além disso, e aí ela continua desenvolvendo o raciocínio, sob a aparência de uma troca mercantil entre os vários países, então está estabelecido que não existem economias nacionais, o que existe é uma interdependência entre as economias e uma troca entre os vários países. Então, o que existe por trás dessa troca mercantil, o que se descobre é a desigualdade entre o centro e a periferia do capitalismo. Então, é como se a Rosa, o texto acaba adquirindo uma grande atualidade, é como se a Rosa estivesse falando do mundo globalizado, entre aspas, do seu tempo, né, contra os teóricos que veem a economia política como economia nacional fechada e harmoniosa, em que todos produzem o que necessitam para viver e depois trocam o excedente. E ela vai dizer que essa harmonia só existiu em tempos anteriores, por exemplo, na época do Carlos Magno, no século IX, da qual a gente vai falar um pouco mais à frente. E a sociedade moderna, nas palavras do La Salle, que ela retoma, se distingue das economias anteriores, que ela vai chamar de economias naturais, né, porque o trabalho produz não aquilo de que cada indivíduo necessita para viver, mas, entre aspas, cada um produz valores de troca, assim como antigamente se produziam valores de uso. E porque isso é uma exigência da divisão do trabalho em sociedades complexas. São coisas que vocês da economia conhecem de cor e salteado. A Rosa mostra com uma grande riqueza de exemplos, então ela fala de alimentação, de roupa, produção de máquinas, transformação de metais, indústria química, indústria de couros, etc., etc., mostra, então, que a economia mundial é totalmente interligada e que os países são, ao mesmo tempo, industriais e fornecedores de matérias-primas. E aí, para concluir essa parte, vejam uma coisa que ela diz aqui. Descobrimos, então, que hoje se exporta e se importa uma mercadoria desconhecida no tempo do rei Nabucodonosor, assim como em todo o período histórico da Antiguidade e da Idade Média, o capital. Essa mercadoria, entre aspas, não serve para preencher certas lacunas, essas certas lacunas, entre aspas, é porque ela está comentando um texto desse professor Bücher, né? Essa mercadoria não serve para preencher certas lacunas das economias nacionais estrangeiras, mas, ao contrário, para criar lacunas, para abrir fendas e fissuras nas paredes das economias nacionais envelhecidas, para aí penetrar e agir como um barril de pólvora e transformar a curto ou longo prazo essas economias nacionais em montões de ruínas. Com a mercadoria capital, outras mercadorias ainda mais estranhas são levadas em massa de alguns países antigos para o mundo inteiro. Países antigos significa os países da Europa, os países civilizados, entre aspas, né? Meios de transporte modernos e extermínio total de populações nativas. Economia monetária e endividamento do campesinato. Riqueza e pobreza, proletariado e exploração, insegurança da existência e crises, anarquia e revoluções. As economias nacionais europeias estendem seus tentáculos para todos os países e povos da Terra para os estrangular na grande rede da exploração capitalista. Então, a Rosa tem muita clareza, né, a respeito, né, de o que faz o capitalismo, né, quando ele vai para os países da periferia, né? Em resumo, no mundo contemporâneo,
interligada economicamente, não existe igualdade nas relações econômicas, não há troca entre parceiros iguais, como pensa a economia política burguesa, e sim uma relação de subordinação entre as colônias e a metrópole. E para reforçar a ideia de internacionalização da economia mundial, a Rosa, então, ainda nesse primeiro capítulo, passa a fazer a história dos últimos 140 anos da indústria moderna. E ela toma, então, como exemplo a indústria do algodão na Inglaterra, a qual deu origem a grandes plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, que, por sua vez, exigiram a importação de mão de obra escrava. E povos africanos inteiros são caçados e transportados para serem vendidos na América. Ela fica indignada com isso, ela vai falando disso. E nos Estados Unidos, né, tudo acabou, como a gente sabe, em guerra civil entre o Norte e o Sul. Bom, com a Guerra Civil Americana, a indústria têxtil inglesa sofreu com essa crise, né, que se seguiu à guerra, né, e teve que procurar a matéria-prima em outro lugar, e onde que ela vai procurar? Ela vai procurar na Índia. Então, a cultura do algodão na Índia. Plantações de algodão são febrilmente criadas, e a cultura de víveres, que alimenta a população há milênios e constitui a base de sua existência, deve, em largas extensões, dar lugar às perspectivas de lucro dos especuladores. Restringe-se a cultura do arroz, e alguns anos depois, em 1866, uma inflação extraordinária de preços e a fome, só no distrito de Orissa, no norte de Bengala, levam mais de 1 milhão de pessoas à morte pela fome. Então, são os exemplos que ela vai dando, né? São todos exemplos chocantes, né? Na Índia. Daí ela passa para o Egito. Uma segunda experiência, né, de plantação de algodão é feita no Egito, tendo também como resultado, eu cito, a ruína acelerada da economia camponesa, o colapso acelerado das finanças e, finalmente, a ocupação acelerada do Egito pelo exército inglês. Isso que ela fala rapidamente aqui, ela desenvolve na acumulação do capital, né? Ela vai mostrar, num dos capítulos históricos da acumulação do capital, o estrangulamento financeiro e militar do Egito pela França e pela Inglaterra. Bom, depois do Egito ela passa a Rússia, etc, etc. Então, a gente não vai poder falar de todos os exemplos. Mas o que chama a atenção na história narrada pela Rosa é que o progresso da indústria moderna implica sempre a destruição e a miséria das economias camponesas, no caso da Índia e do Egito, ou a morte das populações negras e indígenas, caso da África e da Austrália. Então, aqui vem a história da indústria moderna. Em 1,5 séculos, desde que a indústria moderna fez sua aparição na Inglaterra, a economia mundial capitalista ergueu-se sobre as dores e convulsões da humanidade inteira. Atingiu um ramo da produção após outro, apoderou-se de um país após outro. Com o vapor e a eletricidade, a ferro e fogo, penetrou nos recantos mais longínquos, fez cair todas as muralhas da China, e através de crises mundiais e de catástrofes coletivas periódicas, criou a coesão econômica da humanidade atual. O proletariado italiano, que expulso de sua miséria familiar pelo capital pátrio, emigra para a Argentina ou Canadá, encontra aí um novo jugo capitalista já pronto, importado dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Rosa termina esta parte do capítulo 1 afirmando que se a economia política oficial continua se recusando a ver a evidência da internacionalização da economia, é porque tem um objetivo muito claro. O objetivo é defender o Estado Nacional burguês, coisa que ela não faz, evidentemente. Aí ela termina dizendo, porém, tempestades se preparam, é a expressão dela, que varrerão o Estado burguês da face da terra. Ela errou nesse prognóstico, mas ela esperava que isso acontecesse. Continuando na busca do seu objeto, daquilo que é economia política, a Rosa se depara com uma definição de que seria a ciência das relações econômicas entre os seres humanos. Ela passa, então, a analisar um exemplo simples de relações econômicas humanas, uma economia camponesa
em que a família produz tudo o que precisa para viver. E ela diz, bom, numa economia desse tipo, todas as perguntas sobre o seu funcionamento são fáceis de responder. Não há nessa economia nenhum mistério. E aí, para dar o exemplo, ela passa a analisar a economia medieval. Aliás, só uma nota de rodapé, esses capítulos sobre economia medieval, infelizmente se perderam. Então, tem momentos mais à frente do texto em que ela faz referência a capítulos que não existem, porque se perderam, né? E ela passa a analisar esse funcionamento da economia medieval através de um documento redigido pelo Carlos Magno, no começo do século IX, intitulado Capitulare de Villes, Lei sobre as Propriedades. Aí ela vai dizer, não há diferença entre a economia do Império de Carlos Magno e a economia camponesa que ela descreveu anteriormente. E ela conclui desses exemplos a seguinte ideia, nessas economias simples, o trabalho tem como fim suprir as carências da vida humana, satisfazer as necessidades naturais dos seres humanos, naquilo que se refere à alimentação, à roupa, às comodidades da vida. A diferença entre os dois, né, é que o camponês vive pobremente, enquanto que o imperador ou o grande proprietário de terras vivem confortavelmente. Mas o resultado do trabalho é apenas uma certa quantidade de meios de subsistência, ou seja, é apenas aquilo que é necessário, tanto quanto é necessário para viver. Esta economia, ela diz, não tem mistério. Para compreendê-la não é preciso nenhuma ciência especial. Aí ela diz, bom, mas hoje as coisas são inteiramente diferentes. E aí ela dá o exemplo das crises. Começa com as crises comerciais, ela vai citar o livro do Engels, o Anti-Düring, né? As crises comerciais que desarticulam toda a vida econômica. Então, vamos ver o que ela diz. Crise. Todos sabemos que uma crise comercial é o terror de todo país moderno, e a maneira pela qual se anuncia a aproximação de uma crise é significativa. Após alguns anos de prosperidade e bons negócios, murmúrios confusos começam aqui e ali na imprensa, na bolsa circulam alguns rumores inquietantes sobre falências, depois os sinais se tornam mais claros na imprensa, a bolsa fica cada vez mais inquieta, o Banco do Estado aumenta o desconto, ou seja, torna mais difícil e limitado o crédito, até que as notícias sobre falências e paralisações chegam como um aguaceiro. E uma vez a crise a todo vapor, há a disputa para saber de quem é a culpa. Eu achei bem interessante a maneira como ela elabora a ideia, porque parece uma coisa que nós conhecemos, enfim, é uma coisa pela qual a gente tem passado regularmente nos últimos tempos, né? Então, depois de alguns anos de terríveis estragos, a crise passa e a vida volta ao normal. Bom, volta ao normal de que maneira? A crise parece um destino. O que há de mais notável nisso tudo é que todos os interessados, toda a sociedade, consideram e tratam a crise como alguma coisa que escapa à vontade humana e aos cálculos humanos, como um golpe do destino, com que um poder invisível nos atinge, como uma prova do céu semelhante a uma terrível tempestade, a um tremor de terra ou a uma inundação. Enfim, a gente também está acostumado com essa ideia, é assim que a coisa é encarada pelos economistas no nosso mundo hoje, né? O modo como a sociedade moderna vive a crise, diz a Rosa, se assemelha ao modo como o camponês medieval encarava as catástrofes produzidas pela natureza como um flagelo terrível que não pode ser evitado e que não dependia da vontade humana. E a Rosa, então, contrariamente a essa visão fatalista, argumenta que a crise moderna é criada pelos próprios seres humanos, embora eles não queiram a crise. Aí ela diz, aqui há certamente um enigma da vida econômica, que nenhum interessado pode explicar, algo obscuro, misterioso. E aí ela dá um outro exemplo, né? A mesma coisa acontece com o desemprego, que se tornou hoje em maior ou menor escala um fenômeno permanente da vida econômica. Aí eu não não resisto a mostrar para vocês o que ela diz do desemprego, porque é muito atual. A impotência da sociedade atual diante do desemprego, esse terrível flagelo da classe trabalhadora, aparece sempre que a extensão do mal atinge tais proporções que os órgãos legislativos são obrigados a ocupar-se dele. Isso termina regularmente, após longas discussões, na decisão de se fazer uma pesquisa sobre o número de desempregados.
Isso se limita essencialmente a medir o nível atingido pelo mal, como se mede o nível da água quando há inundações. E, no melhor dos casos, a atenuar um pouco os efeitos do mal por meio de fracos paliativos, sob a forma de seguro-desemprego, em geral às expensas dos trabalhadores empregados, sem que se faça a menor tentativa de eliminar o próprio mal. A sociedade atual ainda não inventou meios para lutar contra o desemprego. Não tem nada mais atual do que isso, e ela está escrevendo isso antes da Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, a impressão que dá é que em algumas coisas o mundo pouco mudou. Então, e o último exemplo ainda que ela dá disso, por que é que tem esse mistério, essa coisa que não dá para explicar, por que é que a gente precisa de uma ciência para explicar o que acontece? Ela diz, o último exemplo que ela dá é o da oscilação do preço das mercadorias. E dá exemplos ótimos também, mas não dá para a gente falar de tudo. Então, nas bolsas, ela vai dando esses... Os preços variam no decorrer do dia, em pouco tempo as pessoas tornam-se milionárias, enquanto outras caem na miséria, também um fenômeno altamente próximo de nós, né? Assim sendo, ela vai dizer, é preciso um estudo científico para descobrir o mistério da vida econômica. Então, a tarefa da economia política qual é? Uma pesquisa rigorosa, uma reflexão, análises, comparações aprofundadas, tornam-se necessárias para resolver todos esses enigmas, para descobrir as conexões escondidas que fazem com que o resultado da atividade econômica dos seres humanos não coincida, eu errei aqui o tempo do verbo, mas com suas intenções, né? Todos esses enigmas, para descobrir as conexões escondidas que fazem com que o resultado não coincida. Eu botei no plural, mas é singular. Não coincida mais com suas intenções, com sua vontade, em suma, com sua consciência. A tarefa da pesquisa científica é descobrir a falta de consciência de que sofre a economia da sociedade, e aqui tocamos diretamente na raiz da economia política. E o outro slide, por que é que precisa da economia política? Porque, vejam só, o capitalismo, ele é atravessado pela anarquia. Hoje também um senhor todo-poderoso governa a humanidade que trabalha, o capital, mas a sua forma de governo não é o despotismo e sim a anarquia. Então, é ela, a anarquia, que faz com que a economia da sociedade produza resultados inesperados e enigmáticos para os próprios interessados. É ela que faz com que a economia da sociedade se tenha tornado para nós um fenômeno estranho, alienado, independente, do qual precisamos investigar as leis, assim como pesquisamos os fenômenos da natureza exterior e assim como investigamos as leis que regem a vida do reino vegetal e do reino animal, as mudanças na crosta terrestre e os movimentos dos corpos celestes. O conhecimento científico deve descobrir depois o sentido e a regra da economia da sociedade, que nenhum plano consciente lhe ditou de antemão. É estranho, né, a Rosa dizer que é necessário estudar os fenômenos sociais, tal como nós pesquisamos os fenômenos da natureza exterior, né? Ou seja, comparar os fenômenos, igualar, né, os fenômenos sociais ao estudo dos fenômenos da natureza, pode nos dar a impressão de que a Rosa abraça o mais raso positivismo. Mas não é assim. Embora ela use, né, essa linguagem que a gente pode considerar positivista, ela... Tá tudo bem? Vocês estão vendo direitinho? Sim, professora, tudo certinho. Tá bom, é que eu não estou conseguindo diminuir agora o slide, eu vou ter que ficar com o slide, ele ficou... Peraí. Eu não estou conseguindo... Consegui. Não, é que eu quero ver vocês, eu acho chato ficar olhando para um slide. Então, esse comentário que eu queria fazer, assim, que pode parecer que ela é uma mera positivista, né? Então, embora ela use essa linguagem positivista, ela não adere à ciência, à ideia de uma ciência livre de valores, né? Como aparece logo a seguir, né, quando ela explica que é a anarquia do sistema capitalista
que faz com que os economistas burgueses não possam reconhecer que tem anarquia no sistema capitalista. Por quê? Porque isso implicaria reconhecer que o sistema vai acabar um dia, mais dia, menos dia, reconhecer a caducidade do sistema capitalista. E, entre aspas, olha que interessante o que ela diz, reconhecer que para a dominação do capital a anarquia é o elemento vital significa, ao mesmo tempo, pronunciar sua sentença de morte. Significa que sua morte conseguiu apenas um adiamento. Essa ideia de uma morte adiada do capital é uma ideia que foi retomada recentemente por um sociólogo alemão chamado Wolfgang Streeck, né, num livro que chama Tempo Comprado. O capitalismo compra tempo, vai adotando medidas paliativas, né, para adiar o seu fim, né, o seu colapso, né. Agora, essa ideia de anarquia do sistema, e eu deixo essa ideia no ar, eu não tenho resposta para isso. Essa ideia de anarquia do sistema capitalista, será que isso significa que para Rosa Luxemburgo, com planejamento central, tudo se resolveria? E acho que isso é um problema, isso aparece em vários momentos do texto, né? E acho que a gente pode deixar isso para discutir depois. Vocês, como economistas, podem me ensinar muita coisa. Então, se a economia política tem como objetivo descobrir as leis do modo anárquico da produção capitalista, na expressão da Rosa, a idade da economia capitalista deixa de ser um problema, como era um problema para os professores burgueses. Ela diz, bom, a economia capitalista tem a idade, né, a economia política, perdão, a disciplina, a economia política tem a idade do modo de produção capitalista e deixará de existir quando o modo de capitalista acabar. Aí, na última parte desse primeiro capítulo, ela volta à história das origens do capitalismo, com a descoberta da América e do caminho marítimo para as Índias, que deram um impulso gigantesco ao comércio, que, por sua vez, acelerou a dissolução do feudalismo e do regime das corporações urbanas. Aí, no caso da Inglaterra, ela retoma o capítulo 24, né, do primeiro livro do Capital, né, Acumulação Primitiva. Ela não menciona, mas várias vezes ela retoma esse capítulo, né? E quando ela vai se referir à transformação das terras em pastagens, à exclusão dos trabalhadores, à expulsão dos trabalhadores das suas terras e à transformação desses trabalhadores numa massa de proletários despossuídos, né, à disposição da indústria capitalista. Isso está presente para ela o tempo inteiro, né? Então, ela termina dizendo, a economia política nasceu como arma ideológica da burguesia na sua luta contra o Estado feudal e a favor do Estado capitalista moderno. Aí, no fim do capítulo, ela faz uma rápida história da economia política burguesa, do socialismo, passando pelo socialismo utópico até chegar ao socialismo científico, né, do Marx e do Engels, e ela faz isso. O que é interessante na Rosa é que ela nunca faz uma história das ideias separada da história do seu tempo. Ela faz isso em conjunto com a história das revoluções na Europa do século XIX, né? E, segundo a Rosa, o Marx teria descoberto as leis que regem a ordem econômica contemporânea, descobriu isso, né? E, ao descobrir isso, percebeu que essas leis, né, levavam à destruição dessa ordem, né? Ameaçando crescentemente a existência da sociedade, como consequência do desenvolvimento da anarquia e de catástrofes econômicas e políticas. Então, é o que... Não, peraí, onde é que está aqui? Socialismo, eu dei como título Socialismo ou Barbárie. Como Marx demonstrou, são as tendências evolutivas da dominação do capital que, tendo chegado a um certo ponto de maturação, tornam necessária a passagem a um modo de economia conscientemente planejado e organizado pelo conjunto da sociedade trabalhadora, para que toda a sociedade, toda a civilização humana não afundem nas convulsões de uma anarquia sem freios. O socialismo, o programa comum de ação política do proletariado internacional, é uma necessidade histórica, porque é fruto das tendências evolutivas da economia capitalista. Quando a Rosa usa essa terminologia, necessidade histórica, leis de bronze, assim como Marx usava e tal, isso não significa, como eu já disse antes, que ela seja uma positivista inveterada, mas
faz parte do espírito do tempo, digamos assim, né? E com a teoria do Marx, né, a economia política acabou do ponto de vista teórico, é o que ela considera, né? A continuação, né, dessa teoria do Marx só pode se dar no plano da ação, no plano da prática, né? Ou seja, no plano da luta do proletariado para realizar a ordem econômica socialista. E ela termina dizendo: o último capítulo da doutrina da economia política é a revolução social do proletariado mundial. E, enfim, como vocês veem, ela certamente não é um juízo livre de valores, né? A crítica da economia política de Marx é fundamental, ela diz, para o esclarecimento do proletariado. E, por sua vez, o proletariado é o único capaz de entender essa teoria. E, em contrapartida, os burgueses não são capazes de entender. Depois das convulsões sociais do século XIX, que mostraram o papel retrógrado da burguesia, ela diz, eu acho muito divertido isso que ela diz no final do capítulo: a economia nacional burguesa é uma papa informe, feita dos resíduos de toda espécie de ideias científicas e de confusões interessadas, e desse modo não tem mais o objetivo de pesquisar as tendências reais do capitalismo, e sim o objetivo contrário, que é mascarar essas tendências para defender o capitalismo como a melhor ordem econômica, a única possível, eterna. Alguma coisa lembra os economistas de hoje para vocês? Ou seja, defender o capitalismo como a única ordem econômica, a única ordem possível, uma ordem eterna. Bom, esse é o capítulo 1, que é a economia política. Agora, o capítulo 2, que é a sociedade comunista primitiva. O mais interessante nestas aulas da Rosa é que, apesar de certo vocabulário determinista, que é, como eu disse, uma influência do espírito do tempo, né, que marcou a Segunda Internacional, o aspecto que mais nos toca, que mais nos chama a atenção, é a crítica implícita que ela faz a uma concepção de história linear e progressista, que veria o capitalismo como a culminação do desenvolvimento histórico mundial, como se todas as épocas históricas precedentes fossem apenas uma preparação para essa fase superior que é o capitalismo. É uma crítica implícita, porque tem momentos em que ela digamos assim, o uso do cachimbo faz a boca torta, então ela resvala para umas coisas que a gente não consegue aceitar. De qualquer maneira, a mim o que me parece é que a exposição que ela faz na Introdução à Economia Política se contrapõe a essa concepção iluminista burguesa da história, mas ela tem essa rejeição dela, essa concepção iluminista burguesa da história, é uma rejeição mais intuitiva, mais afetiva, digamos, né, do que uma reflexão elaborada. Porque, isso como eu disse antes, ao se deter nesse período anterior ao capitalismo, ela vê que o período capitalista da história humana é apenas um curto interregno destinado a desaparecer, né? Ou seja, ela não naturaliza o capitalismo, né? Como também ela insiste em formas alternativas de sociabilidade entre os seres humanos. E isso é mostrado pelas formações comunistas dos povos originários. Por isso, o estudo dela é tão interessante, embora a antropologia que ela utiliza seja uma antropologia ultrapassada em muitos pontos, né? Ou seja, hoje não é mais possível adotar a visão do passado comunista da humanidade, como faz a Rosa com uma veemência enorme. Simplesmente não é possível saber se houve ou não houve comunismo primitivo. Mas o que a Rosa faz, ela vai nas pegadas do Marx, ela vai se interessar pela etnologia do seu tempo, então ela estuda os mesmos etnólogos, que hoje a gente chamaria, acho que de antropólogos, né? O Morgan, o russo Kovalevsky, o historiador das comunidades germânicas, Maurer, von Maurer, um outro estudioso da vida rural da Rússia, Haxthausen, um outro fulano chamado, em inglês, Henry Maine, enfim, ela estuda todos aqueles caras que o Marx menciona, e ela vai atrás disso, né?
E o que é curioso é isso, é que os socialistas daquele período, eles se dedicaram ao estudo da pré-história e da história da comunidade camponesa para mostrar que nas origens a terra era propriedade comum e que a essência humana é uma essência comunitária, né? Enfim, é uma coisa problemática, mas não deixa de ter o seu interesse. Então, vejamos o segundo capítulo, então, esse das comunidades comunistas primitivas do livro, né? A Rosa, então, começa mencionando esse estudioso das antigas comunidades germânicas, o von Maurer, né? Que mostrou que a propriedade comum do solo era a forma antiga, típica e geral dos assentamentos germânicos na Europa desde as origens. Estou citando, ela diz, não havia Estado com leis coercitivas escritas, não havia divisão entre ricos e pobres, entre senhores e trabalhadores. Os antigos germanos não conheciam meu e teu em relação à terra. Não tinham ideia de propriedade privada da terra. Acreditava-se, e ela discorre longamente sobre isso, né? Acreditava-se que a propriedade comum do solo era uma característica da antiga comuna germânica, e só da antiga comuna germânica, até que esse estudioso da Rússia, Haxhausen, publicou seus estudos sobre a comuna rural russa. Ele faz isso em meados do século XIX, e ele chega ao mesmo resultado, né? E tem uma coisa interessante, num determinado momento do texto, me chamou a atenção, que ela começa a polemizar com a corrente eslavófila na Rússia, né? Porque havia os eslavófilos que eram a favor, né, das características peculiares da comuna rural russa, né? A Rússia seria um caminho diferente do Ocidente, né? Então, essa corrente eslavófila acreditava na possibilidade de, a partir da comuna rural, passar diretamente ao socialismo, sem passar pelo capitalismo, né? E a Rosa, então, ironiza isso, né? E nisso ela está totalmente em desacordo com o que o velho Marx acreditava, porque ele também, o Marx, né, da maturidade, ele também levanta essa hipótese de que na Rússia é possível, talvez seja possível, a passagem diretamente ao socialismo a partir da comuna rural russa, né? Da Optina, né? E a frase da Rosa é assim: a comuna rural, para esses eslavófilos, aspas, seria o ponto de apoio apropriado para, num futuro próximo, e bem antes que a Europa Ocidental, introduzir a Revolução Socialista na Rússia, contornando o desenvolvimento capitalista, e permitiria dar o salto diretamente na terra prometida do socialismo. Ela faz essa ironia, na terra prometida do socialismo. Mas ela não conhecia, evidentemente, essas elucubrações do Marx, né, que ele escreve para Vera Zasulich, né, obviamente que ela não conhecia. Então, ela faz essa ironia, mas aí ela está errada. Bom, um pouco mais tarde, ela continuando com o texto dela, um pouco mais tarde, com a política colonial europeia, que em vez de continuar saqueando as riquezas dos países tropicais, embora tenha continuado a saquear, mas não ficou só no saque, né, os colonizadores europeus se voltaram para a apropriação do solo e a tributação das populações, né? Então, ao fazer isso, os europeus tiveram que enfrentar um obstáculo sólido, né? E aí eu queria ler para vocês esse trecho aqui. Não, peraí. 15 aqui. As relações de propriedade específicas dos autóctones opunham a mais tenaz resistência à pilhagem dos europeus. Para arrancar o solo de seus proprietários, era preciso estabelecer antes quem era proprietário do solo. Para cobrar os impostos, e não somente impô-los, era preciso determinar a responsabilidade dos contribuintes. Foi aqui que os europeus, nas suas colônias, entraram em choque com relações que eram completamente estranhas para eles e punham de ponta cabeça todas as suas noções sobre o caráter sagrado da propriedade privada. Os ingleses no sul da Ásia e os franceses no norte da África tiveram a mesma experiência. Então, vejam, eles não conheciam propriedade privada. E aqui, o que aconteceu na Índia? Será que eu botei certo isso? Sim, não quero pular o slide.
que aconteceu com o colonialismo? No caso agora na Índia, os antigos vínculos foram rompidos, o isolamento pacífico do comunismo rural das aldeias foi rompido e substituído pelas querelas, a discórdia, a desigualdade e a exploração. Os resultados foram, de um lado, enormes latifúndios, de outro, milhões de camponeses sem meios. A propriedade privada entrou na Índia e, com ela, o tifo, a fome, o escorbuto, como hóspedes permanentes das planícies do Ganges. E o mesmo ocorreu, essa desgraça, né, que foi a introdução do capitalismo nesses países, nesses territórios, né, mais do que países, o mesmo ocorreu no norte da África. E aí ela vai falar do norte da África, em seguida ela vai falar do Império Inca no Peru, a mesma coisa, né, e também no México. Então, essas descobertas, a Rosa é incrível, ela é uma mulher antenada com o conhecimento científico do seu tempo, é isso, e ela faz um apanhado disso tudo para dar as suas aulas. Essas descobertas abalaram a ideia do caráter sagrado da propriedade privada, tão caro à economia política burguesa, que rejeitava qualquer possibilidade de uma propriedade comum do solo, mostrando total incompreensão de formas de civilização diferentes da capitalista. Aí, em seguida, ela vai falar do Morgan, porque ela fala Marx, Engels e Morgan, ela junta os três. O Morgan o Lewis Morgan, que era um etnólogo evolucionista, que escreveu A Sociedade Arcaica. Ele publicou A Sociedade Arcaica em 1877. E ele tem um esquema que é o seguinte, ele afirma que todas as sociedades progridem de acordo com um percurso único, formado por 3 estágios sucessivos: estado selvagem, barbárie e civilização. E cada um desses estágios, por sua vez, é dividido em 3 etapas. Esse esquema é retomado pelo Engels, pelo Marx, pela Rosa, pelo Freud, mas é uma coisa que foi invalidada do ponto de vista científico, né? Ou seja, o paradigma evolucionista do Morgan não vigora mais na antropologia atual. Mas, tendo isso presente, ou seja, isso cientificamente foi invalidado, mas, de qualquer maneira, é interessante para a gente entender por que para a Rosa isso era tão crucial, né? E a Rosa, assim como o Marx, dá uma atenção particular ao Morgan e à sua classificação da história humana nessas 3 etapas, né, feita segundo o princípio de que é o modo de trabalho social, que é a produção que determina as relações sociais entre os homens. É como se o Morgan dá, digamos, uma sustentação ao materialismo histórico, né? Então, meu comentário é o seguinte, independentemente de o esquema evolutivo do Morgan ter sido invalidado, o interessante é o modo como ele atribui valor positivo ao estado selvagem e à barbárie, e não apenas à civilização. A Rosa recupera isso, ela sublinha isso, né? A conclusão do Morgan, que dá a base, digamos, científica, né, entre aspas, né, às ideias socialistas da Rosa, é que o período anterior à civilização é muito mais longo do que a minúscula etapa civilizada. Ou seja, a Rosa, a partir daí, pode concluir cientificamente, né, ela achava que ela estava dando uma conclusão científica, que o capitalismo não é eterno, não só o capitalismo não é eterno, como a própria civilização ocidental moderna, né, com seus valores de individualistas, produtivistas, competitivos, voltados para o desenvolvimento incessante das forças produtivas, e aí eu acrescento, desenvolvimento que leva ao esgotamento dos recursos naturais do planeta, é uma formação histórica, teve um começo, um desenvolvimento, terá um fim. Hoje nós podemos acrescentar, talvez o fim dessa civilização capitalista ocorra junto com o fim do planeta. Nós não sabemos, né? Pode ser que a gente esteja se encaminhando para isso. Nós temos uma vantagem de mais de 100 anos em relação a ela. Bom, e aí ela faz um resumo, né, do que é o comunismo primitivo. Estava assim provado que o comunismo primitivo, com a democracia e a igualdade social que lhe correspondem, é o berço da evolução social. Ao alargar o horizonte do passado pré-histórico, ele, Morgan, situou toda a civilização atual com sua propriedade privada, sua dominação de classe, sua dominação masculina, seu Estado e seu casamento coercitivos como uma curta fase passageira nascida da dissolução da sociedade comunista primitiva.
e que, por sua vez, deve dar lugar, no futuro, a formas sociais superiores. A nobre tradição do longínquo passado estendia assim a mão às aspirações revolucionárias do futuro. O círculo do conhecimento fechava-se harmoniosamente e, nessa perspectiva, o mundo atual da dominação de classe e da exploração, que pretendia ser o fim supremo da civilização e da história universal, era apenas uma minúscula etapa passageira na grande marcha civilizadora da humanidade. Então, vejam, aqui é bem interessante a primeira parte sublinhada, né? Então, tudo que parece natural, eterno para os economistas burgueses, né? A civilização atual, a dominação de classe, a dominação masculina, o Estado e o casamento, né? Tudo isso acaba aparecendo como algo passageiro, né? Mas uma coisa que chama a atenção é a Rosa falar na grande marcha civilizadora da humanidade. Ou seja, eu acho que, ao falar, né, a minha impressão, não sei se vocês concordam com isso, a minha impressão é que ela paga um preço por adotar esse esquema evolucionista, né? Ao mesmo tempo que ela critica a economia política, porque tem uma estreiteza de vistas, né, progressista, e por isso a economia política burguesa não consegue entender as formações sociais em que não havia propriedade privada da terra, a Rosa também não consegue fugir do esquema evolucionista, né, porque ela o adota, inclusive, né, esse esquema do Morgan, segundo o qual o que vem depois é melhor do que o que veio antes. Ou seja, há uma ambiguidade. A impressão que a Rosa me passa o tempo inteiro, e eu tentei dar conta disso no meu doutorado sobre a Rosa, é que há sempre uma tensão entre uma coisa, há sempre uma ambiguidade, às vezes contradições, uma coisa que ela não percebe. Então, por exemplo, eu vou reforçar essa minha ideia com o seguinte exemplo, quando ela, mais adiante, polemiza com um outro saco de pancadas, o Grosse, Ernst Grosse, que é um sinólogo, especialista na China, foi professor na Universidade de Friburgo e um precursor da antropologia da arte, né? Esse Grosse, né, critica o Morgan, que a gente acabou de ver, né? Critica o comunismo primitivo, critica, eu estou citando a Rosa, a teoria da evolução no domínio da vida social e faz sarcasmo, a Rosa diz, acrescenta, sobre os espíritos pueris que querem alinhar todos os fenômenos da vida social numa série evolutiva e interpretá-los como um processo único, um progresso da humanidade de formas inferiores em direção a formas mais elevadas de vida. Esta ideia fundamental sobre a qual repousa toda a ciência social moderna, a concepção da história e a teoria do socialismo científico em particular, o senhor Grosse, como típico sábio burguês, combate-a com todas as forças. Ou seja, a Rosa está se alinhando do lado desta concepção, né, desta teoria que compreende, né, os fenômenos sociais, né, como numa série evolutiva, como um processo único, como um progresso da humanidade de formas inferiores em direção a formas mais elevadas de vida. Ou seja, a Rosa, né, com esse tipo de formulação, me parece que ela não consegue romper totalmente com o progressismo linear do marxismo positivista do seu tempo. Embora ela vá chamar a concepção materialista da história, ela chama de concepção revolucionária do desenvolvimento. É como se ela dissesse, bom, tem a concepção evolucionista, né? A concepção de desenvolvimento que é conservadora, a nossa é revolucionária. Ambas são evolucionistas, né? Eu acho isso um problema, né? Mas, enfim, fica aqui a ideia.
E na terceira parte do capítulo 2, para criticar o Rossi, né, ela examina 6 exemplos, né, a partir de estudos antropológicos, de como se dá a repartição dos produtos em vários povos primitivos. O que é interessante, ela lia muito. Eram os negros australianos, indígenas da América do Norte, os bororos do Brasil, ela fala dos bororos no Brasil, os povos da Terra do Fogo, tribos anãs da Ásia e os boxímanes da África. Todos esses exemplos, ela vai extrair a conclusão de que estes povos formam comunidades econômicas estritamente regulamentadas com traços típicos de organização comunista. Ela quer mostrar, com estes estudos antropológicos sobre os povos primitivos, que existe uma organização do trabalho planificada, que não há anarquia como existe no capitalismo, que o planejamento, por mais simples que seja esse planejamento, abrange tanto a produção quanto a repartição dos produtos, e que, por isso, essas formações sociais, em termos econômicos, eram superiores ao capitalismo. Então, nesse sentido, ela não é adepta do progressismo burguês, porque o que veio antes, em certos aspectos, era superior àquilo que se vive no século XIX, no século XX. Então, nessa linha de raciocínio, não há progressismo linear, né? Agora, quando ela diz que era planejado esse trabalho, novamente ela fala muito da ideia do planejamento nesses povos originários, né? A minha pergunta é, então, para ela, a solução seria, o socialismo, então, traria como solução o planejamento central? É isso? A pergunta que eu já fiz antes. E para terminarmos, né, então vem a dissolução da sociedade, eu quero deixar um tempo para a gente discutir, né, então eu não quero tomar mais muito tempo. A dissolução da sociedade comunista primitiva, então, ela vai examinar, então, o funcionamento de vários, esse capítulo é bem interessante, o funcionamento dos vários tipos de comunismo primitivo, e vai acompanhar o desenvolvimento das diversas comunidades agrárias, como a marca germânica, né? E vejam, e ela chama atenção para isso. Ela pergunta: será que é só uma coincidência que essa comuna agrária germânica originária se chama marca? E do Império Inca também se chama marca, La Marca. E também vai examinar a comunidade camponesa na Índia e na Rússia czarista, né? E ela vai mostrar que existe 2 tipos de dissolução. Uma que se dá por um processo interno, então o exemplo é o do Império Inca, né? A comunidade começa a dissolver-se por suas contradições internas, no caso, o aparecimento de uma casta privilegiada, né? Os incas eram os conquistadores, conquistam os camponeses, né, as comunidades mais primitivas ainda, né, submetem essa comunidade de camponeses, e com isso se dissolve, né, essa comunidade, né. E tem a dissolução das comunidades por influência externa, que no caso tem a ver, ela está se referindo à conquista espanhola das Américas. E aqui é muito impressionante a maneira como ela retrata o que ela vai citando, né, sobre as barbaridades dos colonizadores espanhóis contra os indígenas da América do Sul, né? Então, as tentativas não, o extermínio dos indígenas, porque tentavam escravizá-los e eles não eram dados a se deixar escravizar. Depois o tráfico negreiro, ela vai falar que durou 4 séculos, até chegar ao roubo das terras, aos impostos que os nativos não podem pagar, e muitos se suicidam, os trabalhos forçados nas minas, e em seguida vem a usura, né? E ela conclui dizendo: na realidade, deve-se admirar a incrível resistência do povo indígena e das instituições comunitárias da marca, cujos restos, apesar dessas condições, se conservaram até o século XIX. E a gente pode dizer, nós, do nosso observatório privilegiado do século XXI, nós podemos dizer que se conservaram até o século XXI, né? Então, é interessante isso, se vocês não leram esse livro, vale a pena ler.
Em seguida, ela fala da comunidade camponesa na Índia e depois da comunidade camponesa na Rússia do século XIX. É um longo capítulo muito interessante e com muitos detalhes. E, para concluir, então, essa parte, eu queria dizer o seguinte: a Rosa não faz nenhuma defesa romântica das comunidades primitivas, né? Pelo contrário, ela mostra como um lento processo de transformações internas leva essas comunidades a se tornarem permeadas pela desigualdade e pela violência. Quer dizer, quando não é a violência externa que leva a essas comunidades a se dissolverem, no caso da Rússia, da comunidade russa, né, da aldeia russa, ela diz que são contradições internas. Então, a Rosa não tem nenhuma idealização rousseauista, tipo, né, à la Rousseau, né, do bom selvagem. E, por exemplo, tem um momento do texto que é muito chocante. Ela transcreve passagens de relatos de viagem dos portugueses na África, onde determinados costumes, como enterrar vivos os homens e as mulheres, quando os chefes morriam, dão um quadro muito palpável da selvageria desses povos, né? Mas ela faz isso, então você fica chocadíssimo, né? Como? Tá vendo como eles são selvagens? Aí, logo em seguida, ela faz o seguinte comentário: ela não perde a oportunidade de fazer ironias sobre os civilizados alemães, quando ela comenta que o despotismo e a desigualdade social das sociedades primitivas não são mais absurdos que a dominação de 67 milhões de pessoas, no caso, o povo alemão, que produziu grandes cabeças como Kant, Helmholtz, o cientista, Goethe, né? A dominação desses 67 milhões de pessoas pelo imperador, pretensamente ungido pela graça de Deus. E ela faz gracinha, ela diz, aspas, um homem cujo pior inimigo não pode dizer que ele é mágico, como era considerado o príncipe africano, que era considerado um mágico pelos seus súditos. Então, o que é interessante no texto dela é que o tempo todo, a Rosa ela é muito genial desse ponto de vista, ela tem sempre essas gracinhas, essas ironias, ela não perde a oportunidade de falar dos civilizados, entre aspas. Na conclusão, a Rosa enfatiza que o único contato que a comunidade agrária não pode suportar e ao qual não sobrevive é o da civilização europeia, isto é, do capitalismo. Esse contato leva, aspas, a dissolver do interior essa estrutura social, a quebrar os vínculos tradicionais e a transformar a sociedade num monte de ruínas informes. Os europeus, ao se apropriarem do solo e dos meios de produção, destroem o fundamento da ordem social primitiva e introduzem um fenômeno pior que a exploração e a opressão. E aí vem uma expressão que ela usa, vem do Engels, ela usa o tempo todo. Introduz o quê? O capitalismo introduz o quê? A insegurança da existência social. É a pior coisa que tem. E, doravante, então, a população desses territórios passa a ser vista pelo capitalismo europeu como uma mera força de trabalho. Se ela valer alguma coisa para os fins do capital, é posta na escravidão. Se não valer nada, ela é exterminada. Eu vou pular para o slide 20. Aqui é mais ou menos o que eu falei. Tá. Eu não quero me estender sobre isso, porque senão a gente não... Só para fazer um último comentário, que é o seguinte, um comentário final. O que nós podemos perceber é que ela tem uma inequívoca simpatia pelas populações originárias dos países coloniais. Ela não tem uma visão eurocêntrica do tipo hegeliano dos povos sem história. A modernização capitalista é introduzida na vida desses povos com base na mais extrema violência, né? E, nesse sentido, para ela, o capitalismo é, sobretudo, negativo. E essa visão do capitalismo negativo é reforçada no capítulo 4, que vem a seguir, que a gente não vai falar, mas é o que vocês mais conhecem, que é a produção de mercadorias. Quando ela compara a transformação que ocorreu durante séculos do modo de vida anterior ao capitalismo na Europa, né, no caso, o modo de vida das comunidades originárias, depois do feudalismo,
Foi séculos, foram séculos para mudar isso, né? Com a mudança, ela compara isso com a rápida mudança que ocorreu nos países colonizados pelos europeus, né? Em que, ela diz, a passagem do Estado comunista primitivo ao capitalismo moderno interveio como uma catástrofe súbita, uma infelicidade extraordinária, cheia dos mais atrozes sofrimentos. Né? E ela lembra, num determinado momento do texto, no texto em português eu acho que não tem, mas no texto, na edição francesa atual que eu tenho, também não tem no texto em alemão, o original alemão não tem, mas tem nesse francês, que é muito interessante. Ela lembra aquilo que só foi reconhecido pelos alemães em 2004, como o primeiro genocídio do século XX, que ela lembra o quê? O massacre do povo herrero pelos militares alemães na colônia, que era a colônia deles na África, que é hoje a atual Namíbia. O massacre que ocorreu de 1904 a 1908. E essa população dos hereros passou de 80 mil a 15 mil pessoas. A Rosa fala disso várias vezes, ela fala disso em cartas, ela fala de sempre que ela pode, ela ficou tão chocada com isso que ela não deixa passar. E tem uma frase, então, no texto, que a edição alemã acabou cortando, eu gostaria de entender por quê, porque isso é fundamental, né? E a edição francesa recuperou, né? E também ela faz uma coisa muito divertida, ela tem um determinado momento em que ela fala do Humboldt, né, do cientista que veio para cá, né, o naturalista, né, que fez viagens maravilhosas e tarará, e tem um determinado, é isso que ela cita, o Humboldt faz uma descrição de como os nativos da América Central e da América do Sul se alimentavam, com pouquíssimo trabalho, se alimentavam de quê? De bananas. E aí o Humboldt diz, bom, mas esses caras, eles são apáticos, né? E passam a vida, não querem trabalhar mais, passam a vida ao sol. Aí ela diz, bom, mas isso é a mentalidade de um burguês para dizer esse tipo de coisa, né? Então, ela vê o capitalismo, sobretudo, como negativo. Os aspectos positivos da modernização capitalista são o quê? E aí, é isso que eu falo, né? Ela não é uma contemporânea nossa, ela tem um pé na modernização capitalista. Os aspectos positivos são o desenvolvimento das forças produtivas, que permitem a maior produtividade do trabalho e, por conseguinte, uma vida com mais bens, né? Menor escassez de bens, e isto que é fundamental, a introdução das liberdades democráticas e dos direitos individuais, que são conquistas das revoluções burguesas e que esses povos anteriores não conheciam, né? Então, isso é o que tem de positivo, né, na modernização capitalista, né? Mas dá para fazer uma leitura, né, de a Rosa. Por isso que eu faço questão de dizer que ela não tem embora ela tenha simpatia pelos povos originários, ela não é uma romântica, no sentido de que era tudo maravilhoso. Ela percebe os aspectos problemáticos, contraditórios, bárbaros, mas, ao mesmo tempo, quando ela compara com os civilizados, afinal das contas, quem fica mal na foto são os civilizados. Então, você entende? É isso, por isso que eu falo, que tem, às vezes, uma tensão no texto, talvez ambiguidades e tal, mas isso é a Rosa Luxemburgo. Então, eu quero parar por aqui, sem falar do final do livro, porque senão a gente não tem tempo de debater. E o final do livro, eu recomendo muito que vocês leiam, porque foi a produção de mercadorias. Esse capítulo é impressionante, revela a grande pedagoga que ela foi. Como é que, usando uma linguagem didática muito colorida, vai mostrando como é que se constitui uma sociedade de mercado, né? E de uma maneira, é muito interessante, porque ela está, de fato, fazendo uma vulgarização muito bem feita do Capital do Marx, né? Então, acho que vale a pena vocês lerem, né? E o capítulo final, depois tem um capítulo 5, que é o trabalho assalariado, que também é o Marx, né? E depois o capítulo 6, ela desenvolve, é o capítulo sobre as tendências da economia mundial, que ela vai desenvolver na acumulação do capital, na parte histórica da acumulação do capital. Ali é apenas um esboço daquilo que ela vai desenvolver depois. E eu acabei, João. Eu acho que... Porque eu quero muito ouvir vocês, senão fico só eu falando, é horrível.
Bom, professora, primeiro eu queria agradecer muito pela presença e pela aula, que foi uma aula maravilhosa, foi muito didática e esclareceu diversos pontos muito necessários. E, bom, eu acho que eu queria então abrir para as pessoas poderem perguntar, poderem fazer comentários. Eu acho que como a gente está no Google Meet, se alguém quiser também abrir câmera ou microfone. As pessoas não estão tão participativas como na primeira aula. Mas, Vai ver que acharam as coisas muito estranhas, né? é, mas eu, bom, para fazer talvez um comentário inicial aí, eu achei muito interessante essa questão que você trouxe sobre as diversas ambiguidades na obra da Rosa Luxemburgo, né, de pensar essa questão de teoria econômica mesmo, né, que talvez não tenha sido uma teoria tão engessada nesse ponto de diversas ambiguidades que ela pontua, mas talvez historicizando um pouco faça sentido, né, pensando no que ela estava vivendo, pensando na sociedade que ela vivia e nos meios que ela frequentava. Então, essa introdução biográfica foi bem interessante nesse sentido. E eu acho que, apesar de ser muito estranho, no fundo acaba dando para entender pensando realmente na historicização. E, bom, eu achei a aula muito interessante. Eu acho que trazer esses pontos da economia política, porque quando a gente vai ver a matéria de economia política na faculdade, a gente estuda o justnaturalismo, a gente começa lá do Smith para pensar como que se forma essa questão mesmo do natural, né, da perspectiva econômica como natural. E é muito interessante pensar que apesar dela ter essa perspectiva, talvez até revolucionista, ao mesmo tempo ela está batendo em todo momento, né? Ela está junto do Marx, ela está fazendo a crítica, então ela está falando, olha, é, eu tenho uma evolução aqui, mas isso aí de natural não tem nada, né? E a gente tem que pensar alternativas para sair disso. E eu acho que talvez uma questão que ficou um pouco em dúvida, não sei o quanto entra diretamente na introdução à economia política, mas é aquela questão que você comentou sobre os ciclos de crise, né? Que eu acho que foi uma questão muito interessante. E principalmente pensar em alternativas, né? Quando ela coloca o anarquismo, e de pensar assim, esse ponto mesmo que você colocou, que você não sabia exatamente para a gente debater, sabe? Eu acho que é um ponto muito interessante de pensar, sabe? De onde vêm essas alternativas? O sistema realmente ele tem contradições internas suficientes para quebrar? Qual que é o protagonismo em si da luta de massa, né? Que você fala muito. Então, não sei, talvez são alguns pontos que eu achei muito interessante aí para começar a conversa, mas queria muito que mais pessoas participassem. Eu queria fazer um comentário, eu estou tentando achar onde que eu anotei da aula da Rosa, que alguém fez uma pergunta que eu fiquei com vontade de responder, que era uma pergunta que tinha a ver, eu ia falar disso, a Camila tá fazendo uma pergunta, depois você olha, deixa eu só falar isso daqui, que era a convivência de vários modos de produção. Ou seja, não é que o capitalismo domina totalmente o mundo e o resto desapareceu. Aqui no finzinho do livro, da Introdução à Economia Política, tem uma hora que ela fala disso, e ela fala também na acumulação do capital, né? Mesmo nos países mais industrializados da Europa, nos velhos países, ainda tem, ao lado das grandes empresas industriais, muitas pequenas empresas artesanais atrasadas, na produção agrícola, tem uma produção camponesa, e tudo isso não é capitalismo, né? E também, na própria Europa, tem países inteiros em que a grande indústria apenas se desenvolveu, em que a produção local ainda tem um caráter camponês ou artesanal. Então, essa ideia da convivência de vários modos de produção, o Paul Singer achou extremamente importante. O Paul Singer pega isso para ele, é uma ideia da Rosa que ele diz, nossa, isso me abriu os olhos, né? Aí o Paul Singer, naturalmente, faz uma
digamos, tem um lado aí original dele, né? O que ele considera, então, como um dos modos de produção seria as cooperativas, enfim, o cooperativismo vivendo no interior do capitalismo, porque o Paul Singer sempre era muito criticado por uma esquerda mais radical, dizendo, mas como assim? No capitalismo, o cooperativismo é uma coisa que não vai funcionar nunca, porque não, né, o modo dominante é o capitalismo e tal. Aí ele vai por aí, dizendo, não, eu me inspirei na Rosa para dizer isso, porque ela... E é verdade, o que a Rosa diz, dessa convivência, né? Ou seja, nós temos um desigual e combinado. Ao mesmo tempo que a gente tem capitalismo, aqui no Brasil, se a gente pensar, a gente tem os indígenas, convivem, as duas coisas convivem, no mesmo, são tempos históricos diferentes, mas que estão convivendo, né? Tempos desiguais que convivem, né? Então, acho que a Rosa dá também margem a esse tipo de pensamento que é interessante, né? E a pergunta que você fez, né, que eu tinha feito, que você retoma, né, qual que seria a alternativa? A anarquia do capitalismo, né? Seria o planejamento central? Eu acho complicado, né, porque a gente já, nós no século XXI já passamos pelo século XX, a gente já viu que não deu certo, porque seria assim, então o mercado tem que ser totalmente abolido, o mercado não serve para nada, não tem nenhuma inteligência o mercado, eu acho que não é por aí também, né, então não sei, vocês como estudantes de economia, acho que podiam dar enfim, pensar um pouco sobre isso, podia discutir isso um pouco. Mas alguém fez uma pergunta aí que eu não consigo ver, eu não tenho acesso. A Camila, eu já vou ler, eu só pensei, quando colocando essa questão da centralidade, eu penso muito em neoliberalismo, sabe? Em pensar como que o capitalismo ele consegue se adaptar e assim, realmente pensar movimentos revolucionários e utilizá-los para o próprio giro do capital, usá-los pela própria acumulação, né? Então, eu acho que essa capacidade de adaptação que a gente chega no neoliberalismo é uma coisa muito complicada de você pensar uma centralidade, né? Um socialismo democrático, talvez. Eu acho que é muito difícil. Mas a Camila, ela pede para você falar um pouco mais sobre a concepção da Rosa Luxemburgo a respeito do imperialismo, que é uma questão bem interessante. Então, o imperialismo para ela é como se ela estivesse dizendo, eu gosto da leitura que o Paul Singer faz, que é assim, né? O imperialismo existe o capitalismo é por essência imperialista. Em que sentido? Em que ele precisa, para acumular, né, para se desenvolver, ele precisa sempre do que está fora dele, ele precisa colonizar o que está fora, ele precisa, historicamente foi assim que o capitalismo se desenvolveu, né? Então, é como se, a ideia não é que o imperialismo é o estágio último do capitalismo. Eu sei que o professor de vocês, o Mariucci, não concorda com isso. Para ele, o imperialismo é um momento que é específico, né? Não tem características específicas, não dá para dizer essa leitura do Paul Singer, né, que foi o capitalismo, faz parte da natureza do capitalismo ser imperialista nesse sentido, que ele precisa assambarcar o que está fora dele, ele precisa das terceiras pessoas para acumular, ele não pode não pode ser um processo puramente econômico interno a ele, né? Ele precisa do que está fora, e esse que está fora, no caso, são espaços geográficos, no caso da Rosa, né? Mas não só espaços geográficos, como explicou a Rosa Gomes na aula dela, né? O Estado, a compra de armas pelo Estado é também um modo de o capital continuar acumulando, e quem sabe continuar acumulando indefinidamente, como a própria Rosa, no finalzinho da acumulação do capital, ela põe essa ideia, esse pensamento, e logo ela corta, ela não desenvolve, porque ela fica, digamos assim, não é o que ela quer mostrar é que o capitalismo é limitado, né? E aí que o capitalismo não pode acumular indefinidamente, por isso ele entrará em colapso
por a sua própria dinâmica interna. Então, quando ela chega nessa ideia, bom, a compra de armas leva a uma possibilidade de uma acumulação indefinida, ela recua e ela diz, bom, mas antes que isso aconteça, a classe operária internacional, os trabalhadores no mundo inteiro se rebelarão e tal, tarará. É como se fosse assim uma solução, uma solução mágica que ela encontra no próprio plano do texto. Então, aí a gente, eu não saberia desenvolver muito mais isso, né, porque faz tempo que eu andei trabalhando essas coisas, e agora faz tempo que eu não trabalho, né, com essa, assim, a leitura que faz o Paul Singer, depois eu li o texto do Mariucci, mas o que eu me lembro é isso, que o Mariucci acha que o imperialismo é uma coisa que tem um momento histórico preciso, né, que não dá para dizer dessa maneira genérica que o capitalismo é imperialista desde as suas origens. E a própria Rosa, na Acumulação do Capital, ela também tem essas formulações que podem dar suporte a essa ideia do Paul Singer, mas tem um momento em que ela fala do imperialismo como uma fase última, eu não lembro exatamente se é essa a expressão, né? E com isso poderia estar junto com o Lênin, né? Aliás, eu vi que teve aí uma pergunta, a diferença entre a Rosa e o Lênin. O Lênin dá muita importância para os, pelo que eu me lembro, né? Faz tempo também que eu trabalhei com isso, para os trusts, né? As empresas, digamos assim, que a gente chamaria hoje de transnacionais, na época, obviamente, era outra coisa, né? Muito longe de ser transnacional. E a Rosa não dá importância para isso, o Hilferding também dá importância para isso, para o capital financeiro. A Rosa não, a Rosa dá importância para essa exploração das colônias, né? É uma coisa, ela tem, acho que por isso ela foi tão recuperada, né, pelos intelectuais do terceiro mundo, né, que viram nela uma teórica avant la lettre, né, da teoria da dependência, né, e ela também seria alguém que, né, se a gente pensar no capitalismo como um sistema global, né, foi a primeira dentro do marxismo que deu importância para isso. E no caso do Lênin, por exemplo, o Lênin criticou a acumulação do capital, ele tem uma crítica que é muito esquisita, assim, né, que ele diz que a Rosa, que essa teoria dela nem sequer é marxista, né, justamente por causa de que ela vai recorrer a algo externo ao capitalismo para explicar a acumulação do capital, né. Ou seja, o algo externo que seriam ainda as formações econômicas não capitalistas, né. E ele diz que isso nem é marxista, e ele diz, e a descrição que ela faz do sofrimento dos negros na África é muito tocante, ele está ironizando, né? É muito tocante, mas isso não tem nada a ver com o marxismo. A professora Ariadne colocou, para entender um pouco melhor essa perspectiva que a senhora colocou sobre conviver com esses modos de com essas forças não capitalistas, né? Quando a gente citou, por exemplo, os indígenas e daí ela coloca que esses povos não convivem com o modo de produção, né? Acho que pensando um pouco nessa questão mesmo da exploração e até da teoria marxista, né? Da dependência. Não sei. Acho que seria legal comentar sobre essa... Convive ou é uma base para a exploração, né? Que ela fala muito disso no sentido de que a Rosa Bonnie colocou mesmo, né? De forças não capitalistas necessárias para a acumulação. Então, sim, convive, talvez a palavra convive não seja melhor, é verdade, né? Convive mal, vamos dizer assim, né? Obrigada a conviver é forçado, né? É forçado. E é verdade que né, eles estão lá, o que a gente vê hoje com esse governo, não é? Quer dizer, bom, não só com esse, né, mas esse de uma maneira mais escrachada, mais chocante, né, a boiada passando, né, e que significa o quê, né,
apropriação das terras, né? No caso das terras indígenas, a força de trabalho indígena não interessa, isso não interessa. Então, é o que diz a Rosa, né? Se eles servirem como trabalhadores, eles são incorporados, eles viram força de trabalho, viram mercadoria, força de trabalho, ou escravos, lá no período anterior. E, se não servirem, são exterminados. Então, no caso dos indígenas no Brasil, eles correm o risco do extermínio. Não é à toa que não se dá a menor importância agora durante a pandemia, né? O que se quer eles querem as terras, eles querem os territórios dos indígenas, eles não querem a população indígena, né? Essa pode desaparecer, se desaparecesse por um passe de mágica, seria a melhor coisa para a classe dominante brasileira, né? Então, não existe convivência, né? Não existe, enfim, é isso, né? Eles existem ao mesmo tempo, no mesmo território, né? Geográfico, só que aqueles lá estão condenados ao desaparecimento. Agora, o que é interessante, isso eu acho legal essa ideia, né? O que é interessante é que estão condenados ao desaparecimento dentro de uma certa lógica, né? Que é a lógica capitalista, e o próprio marxismo sempre disse, né, que estariam condenados a desaparecer, assim como os pequenos camponeses estão condenados a desaparecer e se transformar em proletários de macacão. Só que isso não ocorreu. O pequeno camponês continua existindo no mundo inteiro. E nós temos a prova disso aqui no Brasil, quando a gente pensa que a nossa alimentação no país vem justamente dessa produção de pequeno camponês, não vem da grande propriedade agrícola, que é apenas para exportação. Então, tem coisas aí que precisa ir matizando, né? Agora, no caso dos indígenas, eu acho que a situação é a mais trágica, certamente, né? E sobretudo neste momento, né? É o que eu teria a dizer, ou seja, a palavra convivência não é a melhor, certamente. Ou, se você disser, convivência forçada, assassina, sangrenta. Professor Wagner nos colocou também sobre se existe uma articulação entre o capítulo 24, né, que é o da acumulação primitiva, e na formulação da teoria do imperialismo. Sim. Ela faz referência a isso na acumulação do capital, né? Ela está falando, então, da acumulação primitiva, se refere diretamente ao capítulo 24, e ela diz, mas enquanto Marx circunscrevia esse processo de acumulação primitiva às origens do capitalismo, eu, Rosa Luxemburgo, digo que esse processo permanece até hoje, continua até hoje. É o que muita gente chama, eu acabei chamando também, de acumulação primitiva permanente. É o que faz o David Harvey, quando ele atualiza essa ideia da Rosa Luxemburgo, de uma atualização, de uma acumulação primitiva que vem até os dias de hoje, e o Harvey, então, vai chamar isso de acumulação por expropriação. Então, o Harvey foi, em 2005, no livro dele, O Novo Imperialismo, foi quem voltou a pôr essa ideia da Rosa Luxemburgo de novo em circulação, e ela é uma ideia muito produtiva aqui para a América Latina, né, e então é isso, né, acho que é uma ideia legal, o Mário Pedrosa, por exemplo, que tem um livro também sobre a acumulação do capital, lá dos anos 70, foi publicado em 79, Mário Pedrosa, trotskista, o pai do trotskismo brasileiro, grande crítico de arte, que, enfim, inventor das bienais, e ele foi quem introduziu as ideias da Rosa no Brasil. E ele fala, ele dá importância para isso também, para essa ideia de uma acumulação primitiva até hoje. A violência continua em ação, né? Essa expropriação dos territórios, né? Daquilo que está fora do modo de produção capitalista, essa expropriação é fundamental, ela continua até hoje, e inclusive ele diz, mas hoje não é só a violência que é usada, mas também
o roubo, né, através das companhias transnacionais, bom, na época eram multinacionais, né, roubo de segredos, as sacanagens que eles vão fazendo e tal. Tem vários modos, né, de você exercer isso que é chamada a acumulação por expropriação pelo Harvey, né. Professora, aí só para a gente já ir encaminhando para o final, que o Gabriel ainda vai sortear as obras das nossas parceiras, a Samira, ela pergunta se tem algum teórico atual que fala sobre o comunismo primitivo. E daí teve uma pessoa também que perguntou, não estou achando aqui, mas que ela pergunta a referência daquele livro que a senhora citou de um professor da Universidade de Buenos Aires, que fala sobre Rosa Luxemburgo na América Latina. Aí queria aproveitar também para perguntar, para pedir para você falar um pouco sobre onde encontrar, né, as obras da Rosa Luxemburgo no Brasil, o que tem publicado, como que ter acesso a essas obras. Então, ó, eu vou mostrar o livro do Hernan, esse aqui vai ser traduzido, a Fundação Rosa Luxemburgo está apoiando a tradução, e é um livro fininho, tem um prefácio da Silvia Federici, é uma introdução ao pensamento da Rosa, muito bem feito aqui para a América Latina. Chama Rosa, se vocês quiserem procurar na internet, eu vou dar o nome. Ele se chama Hernan Ouvinha. Ouvinha é O-U-V de vento e N com tio A. Ouvinha, como eles falam. Rosa Luxemburgo y la reinvención de la política, una lectura desde América Latina. A editora, a segunda edição da editora La Fogata Editorial, e tem uma outra editora, eu nunca sei direito qual é a que mais... Kimantu, que é uma editora de esquerda. Mas se puser o nome do livro, esse aparece. Então, esse aqui está em espanhol, mas está sendo traduzido, vai sair, a gente está querendo que saia agora no começo do ano, vamos ver se a gente consegue. Aí tem o que eu organizei, isso tudo introdutório, gente, depois tem as coisas, para a expressão popular, chama Rosa Luxemburgo e o protagonismo das lutas de massa. É uma coisa, um livrinho bem introdutório que eu fiz com uma coletânea de textos da Rosa, dos textos mais importantes, que é para servir para os cursos que eu dou no MST, né? E depois tem os livros da editora UFESP, né, que eu organizei, que são 3 volumes, né? Tem o primeiro volume de textos políticos, o segundo de textos políticos e o terceiro de cartas, que são esses volumes aqui, que são bem bonitos, né? E aí tem bastante coisa e tal. E no site da Fundação Rosa Luxemburgo tem muito texto novo, né? Que acabou de ser traduzido. Né? Então, eu acho que já tem bastante coisa, né, atualmente, que dá para as pessoas entenderem o pensamento dela, né? Acho que eu respondi. Do comunismo primitivo, autor que fala de comunismo primitivo. Então, porque o que eu disse, eu comentei lá no começo, em cima de um artigo de alguém, né, na história do marxismo, que critica, que diz o seguinte, não dá para saber, critica esse empreendimento dos socialistas dessa época, não dá para saber se houve comunismo primitivo na história da humanidade, né? Agora, tudo não dá para saber assim, não é uma coisa, um fato histórico, né, determinado, então assim foi, porque é uma coisa muito remota no tempo, né? Então, eu não sei, teria que ver, se eu tivesse interessada nesse assunto agora, eu iria atrás de antropologia, ver o que a antropologia hoje diz sobre isso, né? É o que pode dar alguma resposta. Mas se a gente pensar, por exemplo, no livro do Clastre, né, o Pierre Clastre, né, o antropólogo, ele diz as sociedades, os indígenas, né, do sul, da América do Sul, eles recusaram o mau encontro, eles recusaram o Estado, né? Não é que não tinham Estado porque eles eram atrasados, não, houve uma recusa do Estado. Então, é como se eles, enfim, fossem comunistas nesse sentido, porque o comunismo, de acordo com a teoria, também, né, é anti-estatal, né? Bom, então eu sugeriria isso, de ir atrás da antropologia, né? Porque não dá para saber. Agora, se a gente pensar nas nossas realidades, aquilo que a gente conhece aqui, né, no Brasil e na América do Sul, dos indígenas, né, eles têm modos de vida comunitários, né, modos de vida comunitários.
continuam tendo esses modos de vida comunitários, apesar do capitalismo estar ali do ladinho deles. Então, não houve comunismo primitivo, no sentido de que lá nos primórdios da humanidade não dá para saber. Ok, posso até aceitar. Mas o fato é que continua tendo comunismo contemporâneo nesse sentido. Se a gente puser umas aspinhas no... Mas dá para chamar de comunismo, porque é uma coisa, são modos de vida comunitários. Os indígenas dos Andes, né? Os indígenas brasileiros, aquilo que é por isso que eu falo, tem que recorrer à antropologia para enfim, aprofundar esse tema do comunismo. Gente, eu peço desculpa, eu acho que tem uma pergunta que ainda eu não fiz, mas o tempo está indo bem para o final e o Gabriel precisa fazer o sorteio. Eu acho que já tem até algumas pessoas que saíram. Então, queria, professor, agradecer muito a sua presença. Acho que talvez, não sei se a senhora tem algum contato profissional para passar, caso alguém queira alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. O meu e-mail, pode dar. Tá, eu coloco então aqui no chat. Aliás, eu mando junto com o certificado. Daí, caso alguém queira fazer alguma pergunta a mais, que não deu tempo, acho que fica legal. E queria agradecer de novo, sempre um prazer recebê-la. E a aula foi muito boa. Eu agradeço vocês e peço desculpa por não ter, enfim, não é minha área de trabalho, então muita coisa fica no ar, né? Mas, enfim, foi o que deu para fazer, é o que temos para hoje. Muito obrigado. Agora eu passo para o Gabriel. Muito obrigado, professora, foi ótima a aula, gostei bastante, pelo que eu percebi o pessoal também, tendo uma boa recepção aqui no chat, mas bem, vamos lá para o sorteio. Então, o primeiro livro é o Guerra contra a Paz, do Ronan Farro, da editora Todavia. A Victoria Aparecida Santos. Deixa eu botar aqui. O segundo livro é o Pêndulo da Democracia, do Leonardo Avritzer, também da nossa parceira editora Todavia. Número 13. Ok, sou eu. Organização também pode. Próximo é um combo, na verdade, de 2 livros. O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty, e também o Economia da Desigualdade, também do Thomas Piketty. 10. Gabriel Vilauba Nunes. Esse vale a pena, que o livro é caro. O próximo é A Guerra pela Uber, do Mike Isaac. 20. Pedro Luiz Adrião. E o último livro é o Misbehaving, do Richard H. Thaler. 5 a Raquel Sanches Viamonte. Inclusive, é o segundo sorteio que ela ganha aqui na Semana da Economia. Isso. Bom, gente, muito obrigado a todos que vieram. Vou parar de gravar e muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, professora. Tudo de bom. Para você também. Até mais. Até.